Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 19 de março. O Banco Central comunicou o vazamento de dados cadastrais de mais de 46 mil chaves Pix após uma falha de segurança. Mas a instituição destacou que os dados protegidos por sigilo, como saldos e senhas, não foram afetados. Um total de 46.093 chaves Pix de clientes da Fidúcia, Sociedade de Crédito ao Microempreendedor, e a empresa de pequeno porte limitada tiveram dados cadastrais vazados. Segundo o Banco Central, esse foi o sexto vazamento de dados desde o lançamento do Sistema Instantâneo de Pagamentos em novembro de 2020. E o vazamento teria acontecido por causa de falhas pontuais em sistemas da instituição de pagamento. O Banco Central garantiu que são dados cadastrais e que não afetam a movimentação de dinheiro. Os dados protegidos pelo sigilo bancário, como saldos, senhas e extratos, não teriam sido expostos. O BC esclareceu ainda que decidiu divulgar o incidente em nome do compromisso com a transparência, mesmo sem a necessidade de comunicação por causa do baixo impacto potencial para os clientes. Todas as pessoas que tiveram informações expostas serão avisadas somente por meio de aplicativo oficial do banco. Com isso, os clientes devem desconsiderar comunicações como chamadas telefônicas, SMS e avisos por aplicativos de mensagem e por e-mail. Com a exposição, os dados ficaram visíveis para terceiros durante algum tempo e podem ter sido capturados. O Banco Central informou que o caso será investigado e que sanções poderão ser aplicadas. Os golpes através de telefone, internet ou produtos bancários têm aumentado no país. Para esse tipo de crime não existem limites e agora surgiu uma nova manobra envolvendo o Pix, como nós acabamos de assistir. Quem traz para a gente mais informações e dicas de como sair ileso desse tipo de investida é o nosso repórter Anderson Nascimento. Para aqueles que costumam pagar conta de luz, água, telefone ou outros serviços através do Pix, é melhor redobrar a atenção. A nova fraude é alterar o documento que chega por e-mail através da ferramenta Reboleto, que originalmente foi feita para revalidar boletos vencidos, mas agora permite alterar o QR Code disponível na cobrança. Quem paga a conta fraudada tem um prejuízo dobrado, perde o dinheiro e continua com a dívida. Se a vítima perceber o golpe muito rapidamente, há chances do banco restornar o Pix, visto que esse método de transferência é rastreável. Mas os cybercriminosos costumam distribuir os valores rapidamente entre várias contas laranjas para dificultar o rastreio do dinheiro. Uma das formas de se prevenir do golpe é protegendo-se de vazamento de senhas e adotar palavras-chave fortes, com números e letras maiúsculas e minúsculas, além de símbolos. E a ministra da Saúde, Nízia Trindade, demitiu o secretário e o diretor de gestão hospitalar após ser cobrada pelo governo. A exoneração será publicada no Diário Oficial da União. A crise nos hospitais do Rio de Janeiro, com problemas no atendimento, foi uma das críticas feitas por Lula a Nízia Trindade na reunião ministerial desta segunda-feira. Depois da cobrança, foram demitidos o secretário de Atenção Especializada, Elvésio Magalhães, e o diretor do Departamento de Gestão Hospitalar, Alexandre Teles. Magalhães havia assumido no fim de semana um comitê gestor especial para os hospitais cariocas. Mas ele foi apontado como um dos responsáveis por apadrinhamentos e nomeações em hospitais federais. Magalhães será substituído interinamente por Nilton Pereira, diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência. Pereira também fica encarregado de gerir o novo comitê. O Ministério da Saúde ainda não confirmou a saída do atual secretário, mas admitiu publicamente a demissão do diretor de gestão hospitalar, Alexandre Teles. Segundo a pasta, ele será substituído pela superintendente da pasta no Rio de Janeiro, Maria Aparecida Braga, que passa a acumular funções. Teles teria ainda mais poder no Ministério da Saúde em abril. O departamento que ele comandava iria concentrar as compras e contratações das 6 unidades hospitalares da rede federal no Rio. Isso era uma tentativa da pasta de acabar com o abandono e o desperdício que assolam os hospitais.
Com a exoneração, médicos e pacientes dos hospitais federais estão em dúvida sobre se os hospitais vão ficar sujeitos ao histórico de apadrinhamento político e ineficiência. E mudando de assunto, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais estudam um tratamento alternativo para os casos graves de dengue. Os cientistas ainda tentam determinar qual a melhor formulação da proteína anexina A1 para otimizar o progresso da terapia. Uma pesquisa conduzida pela Universidade Federal de Minas Gerais, que pode colaborar na identificação e no tratamento de casos mais graves de dengue, está em avanço na instituição de ensino. O Brasil registrou 561 mortos pela dengue e chegou a 1.889.206 casos prováveis da doença, batendo o recorde histórico de registros em 78 dias. A pesquisa, iniciada em 2015 e publicada na revista internacional eLife em 2022, ganhou destaque ao revelar que a proteína anexina A1, além de desempenhar um papel importante na identificação da gravidade da dengue, também representa um freio para a inflamação desencadeada pela arbovirose. Segundo o estudo, nos casos mais graves, os índices das proteínas são mais baixos. Além disso, os testes realizados em camundongos evidenciaram que os animais que receberam uma porção ativa da anexina A1 desenvolveram formas mais leves da doença. Os desafios dos pesquisadores agora estão em identificar a melhor formulação e avançar para a produção em maior quantidade e com qualidade adequada para prosseguir com os novos testes. E nos destaques internacionais, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu tiveram uma conversa por telefone. É a primeira vez após um mês que os líderes se falam em meio a uma crescente tensão entre os dois aliados. Desde a última conversa em 15 de fevereiro, Biden tem sido cada vez mais crítico em relação ao número de palestinos mortos e à grave situação humanitária em Gaza. O mandatário americano chegou a declarar recentemente que Netanyahu mais prejudica do que ajuda Israel. O premier israelense, por sua vez, rejeita a pressão internacional e promete levar adiante uma operação terrestre contra a cidade de Rafah, no sul do enclave, onde cerca de 1,5 milhão de palestinos se refugiam. Conversei durante a tarde com o presidente Joe Biden. Falamos sobre os acontecimentos recentes da guerra e sobre o compromisso de Israel em atingir todos os seus objetivos: eliminar o Hamas, libertar os reféns e garantir que Gaza nunca mais será uma ameaça, mas sem deixar de fornecer ajuda humanitária enquanto lutamos para atingi-los. Em outro pronunciamento, também nesta segunda, Netanyahu declarou que a vitória está ao alcance de Israel e voltou a prometer que os civis serão retirados de Rafah antes do início da invasão. A ideia de que vamos prender 1 milhão, 2 milhões de pessoas, que não temos planos e que não vamos deixá-las sair é uma mentira. Não passa de uma desculpa esfarrapada, porque vamos garantir que elas tenham para onde ir. Vamos deslocar as diversas agências internacionais que estão no sul e dizer vá para cá, vá para lá, com localizações precisas. Apesar de ser frequentemente bombardeada, Rafah é o único grande centro populacional da faixa de Gaza que ainda não foi alvo de uma operação por terra do exército israelense. As Nações Unidas alertam que uma invasão a esta cidade na fronteira com o Egito pode causar uma catástrofe inimaginável. Iniciada em 7 de outubro após um ataque sem precedentes perpetrado pelo Hamas, a guerra já deixou quase 32 mil mortos no território palestino, segundo o Ministério da Saúde subordinado ao movimento islamista. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!